é incrível tudo que você tá me trazendo e assim, eu tô arrepiada, dos pés à cabeça. Calma, não me batem, né? Porque é fácil. Assim, eu tenho vontade de te esganar, mas eu não vou fazer isso na frente do meu filho. Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Café com Imigrante Podcast. E esse episódio está muito especial porque hoje nós temos uma convidada mega, ultra, mega blaster especial, que é a nossa patrocinadora e apoiadora oficial aqui do podcast, Elis. Seja muito bem-vinda. Normalmente ela tá atrás das câmeras, hoje ela tá aqui com a gente. Prazer, eu sou Marjorie Amaral, uma das hosts desse podcast. Você tá nos assistindo pela primeira vez e eu tô aqui com a minha parceira. Oi, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thelma Cíntia, eu sou a outra host desse podcast. E esse é um tema tão importante, mas muito. Tão importante. Nós estávamos conversando antes de você estar pronta para pensar, meu Deus, quais são as ramificações que a gente vai abordar, que é uma mulher, mãe, solo, imigrante aqui nos Estados Unidos. Sim. Então vamos apresentar a Eliana como ela merece, né? Sim. Qual é o seu sobrenome? Grelê. Grelê. Eu tive que ler, porque a Nativa tá? A Eliana Grelê, conhecida como Eli, a fotógrafa. Eli, a fotógrafa. Aqui da Bay Area região. Obrigada, tá? Obrigada por ser nossa patrocinadora. Pelo convite. Eu tô nervosa de estar na frente das câmeras, eu só fico atrás das câmeras, é diferente, é bem diferente. Viu? Vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Então, o tema de hoje é... Mãe solo, imigrante, mãe solo, imigrante atípica, mãe atípica. Mãe atípica também. Solo. Sim. Solo. Tô um pouquinho de tudo junto. Gente, são tantas coisas pra gente falar sobre maternidade. Como a Thelma disse, antes da gente começar aqui, nós estávamos falando o que poderíamos abordar. E aí ela falou, nossa, a Eli é uma mãe solo, e além de imigrante, é uma mãe solo, é uma mãe atípica, é uma mãe que empreende. E eu fiquei falando, meu Deus, Eli é mil coisas, né? Porque que mãe é essa, né? Então... E não diferente, né? Porque aí ela falou, a Eli é uma mãe solo. E aí eu perguntei, que mãe não é solo? Calma, não me batem, né? Porque é fácil a pessoa falar, você falando isso é mais fácil. Eu sei que é mais fácil mesmo. Sim. Mas vamos abordar isso. Eli, me fala uma coisa. Vamos começar. Começando, do jeito que a gente começar do comecinho. Como é que você se enxergou nisso? Porque você... foi casada e tem 2 filhos. Sim. Qual a idade deles? 11 e 4. Quase 12 e 5 já é pra fazer aniversário. Uau, demanda bastante, né? Sim. Uau. E assim, eu fico querendo saber, eu sou casada há muito tempo, a Marjorie também. Óbvio que a gente já esteve à beira do divórcio algumas vezes, né? Algumas? Algumas vezes. Quem nunca? Então, E é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque a gente pensa muito nisso, né? Eu vou criar meu filho em casa diferente do pai, como é que vai ser essa logística de quem pega, quando pega, despesas e tudo mais. Só que a minha realidade, e acredito que de muitas pessoas que ainda são casadas, era ser mãe solo dentro de um casamento. Então eu tinha mais um filho. Era isso que eu ia te perguntar. Era tão ruim estar com ele, porque tem gente que é... É claro que tinha parte boa também. Nenhum casamento tem só a parte ruim e nenhum casamento tem só a parte boa. Mas pesando tudo, numa decisão aí que levou mais de 1 ano para ser tomada, eu achei melhor seguir sozinha. Uau. Vai, faz sua pergunta. Eu tenho várias perguntas. Pode perguntar. Tá. Não quero fazer perguntas tão pessoais assim, mas existiu algo que foi pra você assim, o ápice pra você chegar nessa conclusão de que Sim. é melhor sozinha? Sim. Vai ser melhor sozinha? Sim. Teve né, vários pontos que me levaram a tomar essa decisão, e hoje eu enxergo que a minha vida está sendo mais tranquila, estando sozinha com as crianças. E minha mãe também de 82 anos mora comigo, e graças a Deus tem muita saúde, é muito ativa, me ajuda muito com as crianças, fazendo comida, olhando as crianças para trabalhar. É uma saúde melhor que a minha, inclusive. Então, ajuda muito, mas também é uma preocupação, porque ela não fala inglês, ela não dirige, então eu tenho que levá-la ao médico regularmente, porque ela já tem 82 anos.
Então, é quase que uma mãe de 3 filhos, né? Mas uma filha mais velha que me ajuda muito, claro, que é minha mãe. Porque acho que depois de uma certa idade, os pais acabam virando um pouco nossos filhos também. Sim. Todos os cuidados que eles tiveram com a gente passa a ter com eles. Né? Quando eu era pequena, minha mãe me levava no médico. Hoje eu levo ela no médico. Né? Quando eu estava pesquisando para fazer esse conteúdo, e eu fui ver conteúdos assim no YouTube, e a maioria desses conteúdos no YouTube eram de pessoas falando se valeria a pena imigrar ou não. E a proposta que a gente sempre quer trazer para todos os episódios aqui é para a gente ajudar as pessoas a se ver nessa situação, se identificar nessa situação e de repente pesar. Por que eu tô te falando isso? Eu já falei que eu sou casada há muitos anos e eu já estive à beira do divórcio e graças a Deus eu pude pensar qual era a contribuição que faltava minha para a relação e para a família e conseguir equilibrar, segurar, me manter no casamento. Então, foi positivo para mim, mas você falou, foi 1 ano tentando, então você também se viu nessa posição de contribuir de um jeito diferente para que a família se mantivesse. Sim. E ele, assim, no overall, tanto com as crianças, mas trazendo aqui para nossa maternidade, qual foi o seu maior desafio quando você decidiu por essa separação? Eu acho que equilibrar o tempo entre trabalho e filhos. A gente sempre... a gente nunca vai achar que tá equilibrado, porque quando eu tô trabalhando eu falo, poxa, queria ter mais tempo para os meus filhos. Quando eu tô com os meus filhos, nossa, eu não tô produzindo. Então é uma eterna briga dentro de mim. Quando eu tô com os meus filhos eu não tô produzindo, quando eu tô produzindo eu não tô com os meus filhos. Então eu tento equilibrar o máximo possível. Meu trabalho me permite estar muito perto deles, porque eu tenho um home studio, então quando eu tô só editando, quando eu não estou com o cliente no estúdio, a minha filha pode estar perto, meu filho pode estar perto, eu tô aqui em cima trabalhando, mas eu desço para dar uma olhadinha como eles estão. Eu faço muita festa infantil e eu tenho clientes, graças a Deus, que são os amores, e falam, não, traz sua filha, né? Então, quando eu vou fotografar uma festa infantil, eu tenho muitos clientes que já se tornaram amigos. Não, a Clara é convidada. Então, o meu trabalho me permite estar muito perto dos meus filhos. Você né? Então, acho que facilita um pouco. Você já era fotógrafa? Já era fotógrafa no Brasil. E quando eu mudei para cá, eu trabalhei em mais 2 escritórios. E depois, quando engravidei da Claire, né, aí fiquei só com a fotografia mesmo. E aí o meu casamento foi muito importante, porque se não fosse o suporte dele, eu não teria esse tempo para começar a me dedicar, fazer essa transição. É isso que eu tô te falando, o casamento não tem só coisas ruins, tem coisas boas. A contribuição dele foi muito importante para eu conseguir ter essa profissão estruturada, né, e sólida, que depois me permitiu tocar a vida sozinha, né? Então sou muito grata também a ele pelos 4 anos que a gente viveu junto, né? Não é como eu te falei, não tem só coisas boas, não tem só coisas ruins, mas infelizmente chegou a um ponto que foi melhor a gente seguir cada um a sua vida. Eli, você acredita que o seu modelo de negócio, porque até ela comentou algo antes da gente começar que, querendo ou não, a maioria das mães aqui são empreendedoras, né? Nós somos empresárias, ou tem um schedule, tem as confeiteiras, que também conseguem trabalhar em casa, sim, profissionais da beleza. Acaba que se você também faz algum tipo de delivery, você acaba tendo uma disponibilidade de tempo também. Só que, dependendo do modelo de negócio, eu acredito que facilita um pouco mais. Você acredita que o fato de você ser fotógrafa, de ser esse modelo de negócio, contribuiu também para que fosse fácil esse momento de separação? Eu preciso ter mais disponibilidade de tempo para os meus filhos, porque eu acredito que às vezes que quem está no operacional de um schedule, quem está no delivery, não teria essa facilidade. Sim, eu acho que a forma de eu trabalhar facilitou bastante para que eu pudesse estar mais perto das crianças também e tornou essa transição mais fácil. É muito importante a gente, se você tá mirando aí numa separação, se organiza antes. Sim. Se quiser fazer essa transição, porque eu tenho na minha cabeça o seguinte,
Marido é uma coisa, quando separa, eu não sei o que essa pessoa vai virar. Não sei se ele vai ser presente com os meus filhos, se vai ajudar, se não vai ajudar, se vai virar aquilo tudo que virou. Então eu penso que se algum dia eu for me separar, eu pensaria assim, eu. E assim, pelo menos na minha experiência, tem uma fase muito turbulenta no começo da separação, mas eu acho que eu já tô há 2 anos, né, separada, então eu acho que depois de um tempo os ânimos vão se acalmando e esse co-parenting passa a ser um pouco mais suave, porque os horários se encaixam, os ânimos se acalmam e os dois tentam pensar no que é melhor para a criança. Então, assim, eu tenho vontade de te esganar, mas eu não vou fazer isso na frente do meu filho. Eu vou te ligar depois e aí eu descasco pelo telefone longe das crianças. Então, a gente chegou já num ponto que quando a gente tem alguma coisa para discutir, a gente não na frente da Claire, depois a gente se fala, depois a gente... Porque a gente nunca vai concordar em tudo, né? Até porque quando você cria o seu filho numa casa separada, aí também entra 2 formas de criação, porque eu fui criada pelos meus pais de um jeito, ele foi criado pelos pais dele de um jeito. Então são 2 formas diferentes de criar o filho. Né? É mais um desafio. É mais um desafio. Mas eu acho que depois de um tempo, o começo é muito difícil, mas depois de um tempo da separação, as coisas vão se acalmando e a gente começa a ser mais racional, né? Acaba deixando o emocional de lado e começa a ser mais racional, falar, não, vamos fazer o que é melhor para a criança, independente das nossas emoções, independente das nossas mágoas, o que for. Né? E você tem o maior que é atípico, né? Sim, o Theo, quando nós mudamos para cá, o Theo tinha 1 ano e meio, ele é meu filho de um primeiro casamento, então nós mudamos para cá só eu, minha mãe e ele. Ele tinha 1 ano e meio e com 2 anos e meio ele foi diagnosticado com autismo. O autismo dele é o nível 1, suporte, então é mínimo. Até muita gente fala, nossa, mas ele nem parece autista. Aquela coisa que toda mãe de autista ouve quando o filho é autista, né, nesse mínimo nível de suporte. Nossa, mas ele nem parece autista. Mas tem muitos desafios do autismo, né, que a gente tem que administrar. Ele fez muita terapia, né? Hoje ele não faz mais, ele estuda em classe regular, já está no 6º ano. Então, hoje aí ele segue realmente como uma criança típica em relação à escola, tudo mais. Mas eu tenho que ter certos cuidados com a rotina dele. Se alguma coisa sai da rotina para ele é muito difícil, né? Então tem certos cuidados que a gente tem que ter uma preocupação a mais, né? Principalmente agora entrando na adolescência, né? Que toda adolescência, lógico, meu filho para mim é lindo, mas porque eu sou feio, porque eu nunca vou namorar, porque nenhuma menina vai olhar para mim, que não sei, olha essa espinha na minha testa, olha que idade é, quase 12. Nossa, olha essa espinha. Aí fui, comprei uns produtinhos de skincare pra ele. Então eu falei, não, você viu que tem uma espinha, você vai passar esse gelzinho, a espinha vai secar. Mas eu não vou ficar passando isso. Você quer ficar todo espinhento? Não. Então vamos cuidar. Nossa, mas já com 11 anos. Com 11 anos. Nossa, a Helena tá super também. E aí aí ele mesmo, ele é muito disciplinado. Então ele mesmo fala, mamãe, eu já fiz meu skincare. Então ele faz lá, ele lava com sabonetinho, passa hidratante, se tem alguma espinha, ele passa lá o gelzinho para secar. Então ele o lado bom do autismo dele, que ele é eles chamam de autista high functioning, né? Ele é muito, muito disciplinado. Então ele tira excelentes notas. Quando uma coisa entra na rotina dele, entrou, ele vai fazer ali direitinho. Agora, há pouco tempo, ele cismou de acordar muito mais cedo, porque ele quer tomar o café dele com calma e assistir um pouco de televisão antes de ir pra escola. Então, às vezes, ele acorda às 6 e pouquinho, porque ele quer ter aquela manhã tranquila dele. Eu acho ótimo. É o que ele estipulou pra rotina dele, não é a minha, eu sou aquela que acorda 10 minutos faltando pra sair, mas é o que funciona pra ele. É interessante, porque eu tenho um filho autista também, só que é o menor. Então você precisou aprender essa outra habilidade de, além da maternidade, ainda entender e estudar o autismo, né? Sim. E eu fui depois, e uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou assim, viu, você é mãe típica. E atípica. Quer dizer, o contrário, né?
Porque eu também tenho outros filhos que não são autistas. Sim. E aí você tem esse desafio. Embora eu entendo que, igual a Marjorie também tem 2 meninas, são 2 pessoas diferentes. Sim, temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Mas o olhar para o autismo, a vantagem, eu acho, né? Eu como mãe autista, eu fico assim, tem um pouco de ciência para te ajudar na maternidade. Sim, com certeza. A maternidade típica não tem não, minha filha. Cada filho vai ser uma vez. E hoje a gente tem muito material, muitos psicólogos, muitas Muito pessoas. apoio, né? Muito apoio, sim, e muito material para estudar, para entender, né? E na época dos nossos pais não tinham, era o chinelo cantando e Salve-se quem puder. era a rede de apoio, era o chinelo ali, vamos lá. Mas, na verdade, você fala sobre conhecimento para educar filho, né? Não vou dizer que é para educar filho, não existe um manual. Sim. Mas todo ser humano, ele tem, sim, um padrão. tipo de manual. Sim. Que é o que eu falo, inclusive ontem eu falei sobre isso. A mãe, ela, pra mim, assim, deveria ser obrigatório esse ensino no ensino fundamental, que fosse ali, tudo mais, ensino médio. Mas eu acredito que a mãe, no momento que ela, hoje, com o conhecimento que eu tenho, tá, gente? Porque antes eu não imaginava assim. Mas a mãe, ela decidiu ser mãe, ela deveria, eu vou dizer deveria, conhecer mais sobre identidade. Sim. Buscar pelo menos entender qual é o temperamento dela, qual é a personalidade dela, qual é a identidade dela, qual é o perfil comportamental dela. Porque quando você estuda pra se conhecer, você acaba identificando, porque você vai entender ali as características, você acaba identificando nos seus filhos. Então hoje, por exemplo, depois que eu me tornei especialista comportamental, a forma como eu lido com as minhas filhas é totalmente diferente. A forma como eu educo uma e a outra é totalmente diferente, porque hoje eu conheço as diferenças delas. E aí a pessoa se torna até um pouco previsível para você. Então tem situações que você evita, tem situações que você, sabe, forja, instiga. Toda mãe deveria ter esse conhecimento. Existe inclusive um livro que chama Os 4 Temperamentos Para criança. Pra É do criança. Ítalo Marcilli? Ai, eu não me lembro agora. Ele tem um. Tá, eu vou pegar o link e vou deixar aqui pra vocês, é um livro muito bom. E tem também os 4 temperamentos transformados, porque o temperamento não é um amuleto, né? Não é algo que você, igual usar como você usa, eu sou assim porque eu sou leonina. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que já contribui bastante, porque, inclusive, eu estou atendendo uma paciente em um processo de terapia comportamental que ela é autista, grau 1 de suporte. E aí nós estamos na terapia identificando o que é de fato do aspecto autista e o que é do temperamento. E o que é... Da personalidade, da história. Sim, da história. O que é crença e o que de fato é do aspecto. Então, assim, isso é muito interessante, porque a mãe que já tem esse conhecimento, a mãe, gente, nasceu uma culpa. Então, você imagina ser uma mãe atípica. Eu não sou, mas eu imagino, porque eu tenho 2 filhas diferentes e eu me culpo bastante. Sim. Né? Eu tenho várias culpas, enfim, comecei muito nova, 20 anos eu já era mãe, e aí trabalhando muito cedo, eu identifiquei ali que existia um abandono presente da minha mais velha por situações da vida, né? Era a vida. Mas eu falo... E aí a mãe que muitas vezes tem um filho atípico, o que acontece? Super protege. Eu super protejo minhas meninas. Acho que é a tendência da mãe super proteger, né? De qualquer forma, sendo típico ou não. Isso. E aí o que eu até, com essa paciente, eu falei pra ela, tá tudo bem pra você se a gente trabalhar para descobrir o que é crença, que pela proteção materna foi gerado ali, olha, não faz isso porque você é assim. Não Ela faz já assim. sabia? Sim. E o que gerou uma certa dependência emocional. Porque a mãe sempre foi a que buscou, a que foi atrás. Enfim, imagina isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E eu vou te falar, é um pouco mais profundo, porque a própria sociedade faz isso. Sim. Calma, não, deixa, ele é autista. Não sei o quê. E muitas vezes antes do diagnóstico, antigamente, há 10, 15 anos atrás, não existia a informação que tem hoje. Ele não fala ainda. Não, é o tempo dele. Ou ele só brinca com a rodinha do carrinho. É o jeito dele. Então a gente escutava muito isso. É o jeito dele, é o tempo dele, cada criança tem seu tempo. Mas a gente
com o estudo, né, e com os recursos que a gente tem hoje, a gente vê que não. Tanto que tem muitos adultos hoje se descobrindo autistas ou com TDAH e falar assim, nossa, isso explica muita coisa que aconteceu na minha vida inteira, né? Muitos comportamentos que eu tinha e agora com o diagnóstico eu consigo entender e tratar. E administrar, né? E eu falo isso porque hoje eu estou como estudante de neuropsicoterapia também. É muito interessante o cuidado que a gente tem, porque hoje o que acontece bastante são pessoas em busca de diagnóstico e às vezes, por exemplo, uma criança colérica de perfil comportamental dominante que não tem muito uma criação pautada com muita autorresponsabilidade, com muito, vamos dizer assim, com firmeza, ela pode ser diagnosticada com TOD, por exemplo. Pode, eu ia falar isso. O meu filho do meio, eu cheguei a pensar que ele tinha TDAH. Eu falei... o sanguíneo pode ser diagnosticado erroneamente como TDAH, porque ele é esquecido. E aí a pessoa vai ser mais medicada, distraído. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo que é tão importante a mulher, e eu vou trazer essa responsabilidade pra mãe, porque, enfim, essa sensibilidade é nossa, a mulher aprender sobre isso. Não, deixa eu entender o que é autoconhecimento pra mim, porque você também vai precisar de destreza e de autocontrole, autoconfiança, segurança pra ajudar essa criança, ou que tem um diagnóstico ou não. E, gente, quando a gente fala assim, ó, a gente vai ter que aprender isso, não é sentar e fazer uma faculdade, não, cara. Se você ouvir materiais direcionados, você vai pegando. Não, hoje tem podcasts, tem canais no Instagram de psicólogos, tem muito recurso. E a gente precisa fazer isso, porque, por exemplo, eu, como eu te disse, tenho 3 filhos, né? Aí o Noah, o do meio, eu falava, gente, o Noah deve ter TDAH, porque é um menino doidinho. O menino... Deve ser sanguíneo. Não. É um vento, é um movimento. Virada no giraia. E a gente tinha um monte de apelido pra ele, a gente ria dele, ainda ri, ele ri junto. O sanguíneo é assim. Só que o Noah, ele aprende de uma forma padronizada. Então, ele não é TDAH. Ele aprende igual todo mundo. Ele senta na sala, professora 2, 3, ele continua ali. O TDAH, ele é divergente, né? Ele tem um jeito diferente de aprender. Levei pro médico e tal. A professora falou, sem chance. Ele não tem TDAH, não. Mas era uma coisa que eu precisava da check, porque o Samuel tem. Mas deixa eu te fazer dúvida, né? uma pergunta voltando pro tema da maternidade solo. Você disse que chegou aqui com um menino, né? Sim. Como é o nome dele? Theo. Quase que eu chamei de Giovanni. Theo é o masculino de Thelma. Pode ser, né? Não é, mas podia ser. Então você se divorciou no Brasil. Sim. E aqui? Sim. Você sentiu preconceito das pessoas ao redor? Teve diferença? Não senti nenhum preconceito, mas o segundo divórcio pra mim foi muito mais difícil. Eu falei, poxa, já divorciei uma vez, vou divorciar de novo. Errei de novo na mão. Errei de novo, não é possível. Que dedo, que né? Então, assim, a minha decisão foi muito mais difícil e por diversos fatores. Vivem em casas separadas, a família do meu ex-marido é maravilhosa. Então, assim, sabe, quando você quer se separar do marido, mas você não quer se separar da família. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro também. Então, a mãe mora aqui, a irmã, a família dele é sensacional. Então, você começa a pesar tudo de bom que você vai perder também. Porque quando você se divorcia, você não só se livra das coisas ruins, você perde muitas coisas boas também. Então, eu acho que o segundo divórcio foi muito mais difícil, a tomada da decisão, né? Sim. Ou seja, foi muito mais consciente, porque mesmo pesando todo o histórico, tudo isso, eu pergunto porque eu vejo preconceito em algumas amigas, até da família, no Brasil, que se separaram, as amigas casadas se distanciaram, cortaram relação. Não sei por que motivo. Não, eu nunca senti, assim. Acho que a maioria das minhas amigas são casadas, eu nunca tive nunca se nenhum importou. problema. Acho que eu nunca senti, só se eu sou muito tonta de não perceber, mas eu nunca senti, assim. E a maioria das minhas amigas são casadas, tenho poucas amigas solteiras, ou divorciadas, né, pela idade. Mas eu nunca senti. E você pensa em se casar de novo, em ter alguém? Não. Posso ter alguém, assim, um namorado, mas viver na mesma casa de novo, não. E muito por causa das crianças. Eu não quero colocar outra pessoa na vida delas.
né? Então eu acho que é bom sim ter alguém para sair de vez em quando, para se divertir. Um dia, quem sabe, os dois já foram para a faculdade, eu tô sozinha, quem sabe eu arrumo um veinho para esquentar meu pé, mas enquanto as crianças morarem comigo, eu não penso em casar de novo. Porque essa é uma outra decisão que pesa na separação, né? Ficarei sozinha por mais alguns anos. Exatamente. Não, e assim, e tem a questão da idade. Eu tenho 45 anos, não parece, mas eu tenho 45 Não, anos. parece mesmo. Não, brincadeira. Mas a gente tem as nossas manias também. Eu acho que quando vocês casaram, você casou com 20, você casou com 20. Ai, sei lá. novinha. As duas casaram novinha. Quando a gente casa novo, eu acho que a gente vai desenvolvendo as nossas manias e vai amadurecendo junto com a pessoa. Quando duas pessoas já maduras casam, cada um já vem com uma bagagem enorme de metade da vida. Então é muito mais difícil essas duas pessoas equilibrarem o meu estilo de vida e o seu estilo de vida. Porque se você casa novo, os dois desenvolveram o hábito de acordar cedo, ou os dois desenvolveram o hábito de acordar mais tarde, de dormir mais tarde. E, de repente, uma pessoa que você vai encontrar ali com seus 45, 50 anos tem um hábito totalmente diferente do seu. Não só de hora de acordar, hora de dormir, estilo do que gosta de comer, estilo do que gosta de fazer, jeito de criar os filhos. De repente, eu vou casar com uma pessoa que vai dar uma bronca na minha filha e não vou gostar. Porque é minha filha, não é sua filha, entendeu? Então Até eu dentro acho... do casamento tem já, né? Até dentro do casamento, é lógico que quando são os dois, né, o pai e a mãe, um não vai tirar a autoridade do outro, então conversa depois, olha, não gostei da forma que você falou e tal. Mas eu não penso em ter outra pessoa dentro da minha casa. Posso namorar, posso ter um relacionamento até sério, mas dentro da mesma casa, não. Sobre a maternidade, porque isso que você falou é um ponto muito importante que precisa pesar. Eu nem sei quanto tempo que eu sou de casada, porque eu namorei muitos anos. Então, assim, Acaba se juntando tudo aí esse tempo. Eu namorei 8 anos e tô casada há 12. Então, tudo junto são 20 anos. Sim. Eu tenho 41, então desde os 21 a gente tá junto. E mesmo que nós tenhamos hábitos diferentes, a gente já se conhece. Sim. A gente já se tolera. Às vezes não se tolera tanto assim, né? Ah, você é sempre isso e tal. E o desafio de quem tá junto por muito tempo é se desenvolver junto. Porque Sim. é nessa hora que aparta. Naquela época... Se um continuou e o outro parou, né? Isso. Então é um desafio também Sim. se manter casada, Eu inclusive... acho que todo relacionamento é cheio de desafios. E essa parte de não querer casar de novo, eu acho que é uma coisa de mãe mesmo. Eu tô deixando o meu lado mulher de lado, porque é lógico que é gostoso você ter alguém, você acordar junto, você ir dormir junto, mas eu abro mão disso pela qualidade de vida dos meus filhos. E de ser cuidada, né? Sim. De certa forma, você tá sendo cuidada. O meu marido me entregou o carro e aí ele falou, lavei o carro, brincou. Nossa, olha o seu carro lavado e o tanque cheio. Aí eu não tinha percebido o carro lavado, porque eu não precisei, mas eu não tinha entrado ainda, eu fiquei lá abraçando e tal. Então são cuidadinhos, Sim. assim, que a gente abre mão, Sim. né? Na maternidade solo. Exatamente. Mas é aquela coisa, a gente quem é mãe vê sempre o bem-estar do filho antes, né? E assim, como você falou, você pesou muitas coisas, analisou muitas coisas antes de chegar nessa decisão, né? Sim. E aí você disse que já veio do Brasil como mãe solo. Sim, já era mãe solo do primeiro filho. Que diferença que você sente entre lá e aqui? Apesar de que aqui você tá mãe solo há mais tempo. Sim. Mas existe, assim, essa diferença, até mesmo em relação, assim, ao apoio Sim, em rede de apoio, né? Porque no Brasil tem a família toda perto e é festinha todo final de semana, né, encontros com a família, e aqui é só minha mãe, né? E tem a minha prima também, que é inclusive madrinha do Theo, que mora aqui, mas ela mora em São Francisco, a gente acaba se vendo mais ou menos a cada 15 dias. Mas assim, no começo era eu e minha mãe e o Theo. E no começo eu trabalhava muito mais do que agora. Porque eu trabalhava em escritório, então era aquele horário das 9 às 5, das 9 às 6.
Então, praticamente até os 6 anos, quem criou o Theo foi minha mãe. Foi. Tanto que ele é muito mais apegado com a minha mãe do que comigo. Muito, muito, muito mais. É igual a minha menina também. Até quando eu vim pra cá, era muito mais... Até hoje, ela é bastante apegada à minha mãe, por conta dessa questão de... O meu mais velho também. Sim, ele é super, super apegado com a minha mãe. Então, agora, nessa segunda maternidade solo, né, agora com 2 filhos, tá um pouquinho mais leve, eu acho, pelo tipo do meu trabalho, pelo que eu faço. Porque eu consigo estar mais tempo com eles. Eu queria te perguntar isso. Talvez você é mãe solo há tanto tempo com o Theo e agora com a Claire, talvez você nem perceba, mas existe uma coisa assim, cara, de todos os desafios que eu tenho, isso é o mais difícil em estar nessa posição de mãe solo. Você se sentia mãe solo do Theo enquanto você estava casada com o pai da Claire? Sim. Na verdade, eu me sentia mãe solo dos 2, porque ele participava pouco, assim, da rotina com as crianças, né? Pela cultura dele, porque a mãe dele foi quem cuidou mais dele da irmã, o pai não se envolvia muito e ele entendeu que isso seguiu que isso é o normal, né? Não porque ele não queria se envolver, mas né, pela própria criação dele. Ele entendia que o papel do pai era aquilo. Era só prover e assim, é a mãe que dá conta da casa, dos filhos e tudo. Então, eu já me sentia mãe solo dentro do casamento. É mais angustiante, né? É muito angustiante. Eu vejo amigas que eu fico, meu Deus, coitada. Sim. Eu fico com dó, embora é uma coisa que eu aprendi que a gente não pode ter dó dos outros, né? Porque a gente tá desacreditando do potencial do outro. Mas, às vezes, você construiu ao seu redor uma vida que, cara, pra sair daqui, às vezes, é tão mais difícil. Não, e a pessoa passa a achar aquilo normal, porque ela já se acostumou com aquilo. Ou então, o que eu percebo é que mulheres que vivem isso que você tá falando e de uma forma angustiante, que ela identifica rapidinho, ela, cara, como que eu me meti nisso daqui? Ou quando ela se meteu, ela era uma outra pessoa, ela começa a se afastar das outras pessoas que têm uma vida da qual ela gosta. Porque eu tenho, de vez em quando vem mas o fulano daqui não é igual o Simão, que o Simão adora ficar com as crianças, né? Não sei se é porque são meninos, eu não acho que é. Eu acho que o Simão realmente gosta de ser pai. E aí eu falo com o fulano pra gente fazer não sei o quê, falo com o fulano pra gente ir fazer não sei o quê. Ah, não, mas o fulano não é igual ao Simão, mas o fulano não é igual. E aí essa pessoa começou, não foi só uma, ela começou a parar de ir. Porque eu acho os estilos de vida de família eram muito diferentes, né? E ela se deparava com aquilo o tempo todo. Putz, que droga, olha só. E tipo, na situação em que ela está, de repente... A separação não, e fora, e outra coisa, assim, de que eu trato muito na terapia, é a culpa que a gente leva de, escolhi o pai errado para os meus filhos, né? Escolhi errado. Isso é pesado. Né? Então, assim, talvez se eu tivesse escolhido melhor, escolhido com mais calma, meu casamento teria dado certo, né? Teria durado. Então, fora toda a culpa que a maternidade já tem e todo esse peso de tomar as decisões pelos filhos sozinha, é escola, é médico, precisa de roupa, precisa de meia, precisa de não sei o quê, precisa marcar dentista, precisa marcar médico. Aí a gente ainda, quando começa a pensar lá no fundo, pensa, poxa, por que eu não escolhi melhor? Mas você não sabe como que o homem vai ser quando for pai, né? Ou como vai ser casado. Porque fase de namoro é uma coisa, casamento é outra, quando vira pai é outra. Então, eu acho que muitas mulheres levam essa culpa de escolhi o pai errado para os meus filhos, mas não foi você que escolheu errado, a pessoa que não soube. Ela escolheu não ser um bom pai ou um bom marido, ou escolheu outras coisas mais importantes na vida dele que não foi você e não foi seus filhos. Eu acho que esse é o ponto. Eu também ia falar isso. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque às vezes eu já cheguei a ter esse pensamento. Poxa, escolhi errado, né? Não como pai, porque enfim, meu esposo é excelente pai. Mas eu falo, cara, escolhi errado e tal. E às vezes... Porque essa coisa da mulher de sempre trazer a culpa pra gente. Sempre trazer a culpa pra gente. E aí teve um certo dia, eu acho que até já falei isso em alguns episódios, que eu tive que ter uma conversa. Eu falei, bom, eu escolhi ser essa e essa mulher. Pra você ter essa mulher, você precisa ser assim, assim, assim. Você tá disposto?
a se tornar essa pessoa pra ter essa mulher, senão você não vai ser o cara pra mim. E, Sim. tipo, eu vou ter que parar de pensar um pouco nas minhas filhas e pensar em mim. E aí, é muito interessante ver essa reflexão que você trouxe, porque tem muitas mulheres que pensam assim, porque eu vou arrumar outro, porque eu vou não sei o quê. Ou muitas também ficam no casamento porque, é tão difícil arrumar outro, é tão difícil começar um relacionamento de novo. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa fica num relacionamento mesmo infeliz só pra não estar sozinha. Só pra não estar sozinha, né? E aí, até que ponto isso se torna um prejuízo? Porque você trouxe, no seu caso, tá mais leve estando sozinha Eu do sempre que tenho com essa uma pergunta. pessoa. Quando alguém fala, me separei, eu nunca sei se eu digo, nossa, que Sinto poxa. muito, Ou parabéns. se eu falo, uou, que é o champanhe. Eu nunca sei o que respondo. Eu penso igual você, nesse sentido de, quando eu vejo o Simão, meu marido, eu falo, cara, que sorte, ufa, que sorte que eu dei, porque eu conheci o Simão, moleque, na faculdade, nós dois Pegou na éramos planta, moleques. né? Como assim que eu poderia ter condições, Sim. capacidade de escolher se ele seria um bom pai ou se não seria? E ele também nem tava pronto pra isso, né? Que a gente não Nem a esquece gente. disso também, né? 20 anos, Nem a gente. E aí eu fico pensando nisso, cara, que sorte a minha. Mas eu casei com meu pai. Então não é muito sorte. Eu casei com meu pai. E meu pai modelo, né? Meu pai foi um grande homem. Um grande pai, né? Meu pai é falecido. Mas ele foi um grande pai. Então, não é bem sorte ou azar. Ou competência ou não incompetência, né? Que aqui a gente muito tem do uma... modelo de homem que você já teve dentro de casa, né? Sim. E eu tive um pai ausente, infelizmente, por causa do alcoolismo. Então, eu não tinha uma referência boa pra buscar. Gente, presta atenção nisso. Tem uma coisa que se chama conexões neurais. Eu sou muito abusada de falar isso ao lado de uma especialista em comportamento humano. Mas existe vou só te dar um exemplo, tem um livro que chama Blink, e esse cara, ele era um general, uma patente alta de bombeiro, né? E aí lá fala que esse cara foi atender a um fogo aqui nos Estados Unidos, foi atender a incêndio. Quando ele chegou lá, passou uns minutinhos, ele falou pra fora todo mundo que a casa foi explodir. E todo mundo saiu e a casa explodiu. E aí todo mundo perguntava pra ele, mas como é que você sabia disso? Aí ele, eu não sei. Eu não sei. Não foi um filho. Eu percebi que estava persistente e os outros bombeiros falaram, mas não tinha nada de diferente, era um fogo no fogão. Só que o fogo, na verdade, era na instalação de gás embaixo da casa e estava indo pro fogão. Como que ele conseguiu isso? Tantas conexões neurais que fizeram ele identificar aquilo sem nem perceber. E é isso que acontece com a gente. Em algum momento, gente, em alguma conversa com o meu atual marido, é maravilhoso. Com o meu marido, só tive outro. Com o meu marido, eu peguei alguma coisa que eu tive conexão com meu pai, com o meu pai, com a minha mãe, com o tipo de homem, com o tipo de postura, o tipo de conversa que é inconsciente. É por isso que é tão importante a pessoa sair de um relacionamento e fazer novas conexões neurais, sei lá, fazer o quê, né? Mas se cuidar, tentar quebrar padrões. Sim. Para que os seus filhos não tenham o mesmo padrão. Não continue, exatamente. Os dois, né? Tanto homem quanto mulher. E para que você não siga, pelo amor de Deus, já viu que não deu certo, né? Que a pessoa fala, seu dedo podre. Não é, você não é dedo podre, não é sorte ou azar. É tudo que a gente construiu lá atrás, né? Sim. Eli, agora outra pergunta que eu tenho é sobre o medo. Porque assim, você veio como mãe solo, aqui, tomou essa decisão de mãe solo. Mas, pra mulher que tá aqui hoje, que tá aqui e tá pra tomar essa decisão, né? Porque temos vários casos. Pode ser que existam mulheres que já são mãe solo e estão assistindo, ou mulheres que tem esse pensamento, né? Porque vez ou outra e tá pra tomar essa decisão. Qual foi, assim, se existiu, que eu quero saber, se existiu algum medo que te fez pensar, assim, e baseado nesse medo, o que te fez encarar esse medo e qual foi a solução que você teve, né, ou criou, porque tem solução que não existe, que a gente que cria, dependendo do problema, que você criou, que você trouxe para esse problema, que você falou assim, não, eu vou conseguir superar isso dessa maneira, pensando nas mulheres que estão para tomar essa decisão e às vezes estão com esse medo ou com alguns medos e não sabem de onde vai vir a solução. Sim, eu acho que o medo que eu tive
e que toda mulher que pensa em se separar tem é de não conseguir prover. De não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir dar conta do mercado, das contas em geral, né? Mas você tem que acreditar em você. Você não tem outro jeito. Ou você fica ali onde você tá, ou você encara e vai. Assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre comecei já pensando, já tendo certeza que ia dar certo. E sempre deu certo. Você não tinha medo de mais conflito com ele, com o pai da criança, dos meninos? Sabe aquela coisa pior do tá, não fica? Nossa. Então, qualquer coisa que viesse depois dali não dava pra piorar. Não ia te surpreender. Por isso que eu passei mais de um ano tentando todas as possibilidades pra não tomar essa decisão. Mas chegou um ponto que nada do que viesse poderia ser pior. Depois de sair dali. Então, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu percebo que não vou mentir que isso às vezes que eu pensei em separar. Ai, meu Deus, era outra Thelma, tá, gente? Mas o que eu pensava era o seguinte. Eu casei muito nova com o Simão, nós dois muito novos, eu tive um filho. E aí eu pensava, eu vou ter outro logo. Porque o casamento tá ruim, mas é melhor dar irmão pro meu filho. Eu não queria separar, eu não queria que os meus filhos vivenciassem esse negócio de ter 2 pais. Aí eu tive outro, né? Eu pensei, eu sempre quis ter 3. já tá aqui mesmo, vou pro terceiro. Deixa eu ter outro logo, porque aí são 3. E aí esse conceito na minha cabeça, cada um tem o seu conceito, de família. E eu vejo que muitas amigas, pessoas, não vou falar que amigas, conhecidas, não se separam por causa do conceito na cabeça dela de família. A realidade é que ninguém casa pra separar. Todo mundo casa pra dar certo, mas as situações vão acontecendo e chega um ponto que, assim, o que é melhor? Você viver separado ou você expor ao seu filho a uma situação em casa de pais brigando, pais se agredindo verbalmente? Eu acho que é muito pior. Aquele modelo de homem, né? Eu, como criança, vivi as duas situações. Eu vivi meus pais separados e eu vivi os meus pais brigando dentro de casa. E é infinitamente pior você ver o medo que a criança sente de ver os pais brigando, de ver os pais discutindo, é horrível. E como eu vivi isso, eu não queria isso para os meus filhos. E não só brigando, né, Eli? Porque às vezes não há conflito, mas é um pai completamente ausente. Exatamente. Então você está mostrando para os seus filhos um modelo de homem do qual vai ser a referência paterna. Principalmente pro Theo, mesmo não sendo filho dele. Se eu continuasse ali, eu estaria dizendo pro meu filho que é ok um dia ele gritar com a esposa dele. Ou dizendo pra minha filha que é ok ela aceitar o marido dela gritar com ela um dia. E ele ia não é ok. E não é ok. Né? Então, a decisão não foi só por mim, foi por eles também. Pra eles não normalizarem um gritar com o outro, né? Ou qualquer tipo de comportamento que não seja bom, que te coloque para baixo, que te desmereça. Então, eu não podia deixar os meus filhos vendo isso acontecer. É muito interessante você trazer isso, Eli, para esse momento. Por quê? Porque existe na nossa cabeça uma crença sobre família, né? E de fato isso é bíblico, a família, o pai, a mãe, os filhos, claro. né? Mas eu costumo dizer muito isso e eu não tenho medo de dizer isso. Porque uma família, ela não é constituída por membros, mas sim por personalidades. Sim. Então, por exemplo, um homem, ele tem que honrar a sua família. Ele tem, para aquela família se manter, o homem ele tem que honrar a sua esposa primeiro, né? Então, assim, às vezes você tá passando por situações como essa que ele mencionou, que muitas mulheres passam de ser maltratada, enfim, sofrer mesmo abusos até psicológicos, emocionais e etc. Só que você tá falando, não, aqui eu tenho uma família. Mas isso já não é uma família, exatamente, né? Porque assim, quando as coisas vão escalando, o próximo degrau de um abuso psicológico é um abuso físico, é uma agressão física. E eu não ia deixar chegar nesse ponto. Então, antes que chegasse nesse ponto, eu
preferir sair. E Isso. aí você protege as crianças justamente, às vezes, Exatamente. a separação, ela é importante para proteger as crianças. Exatamente. Muita gente julga a mãe falando, ela tirou da convivência do pai, ou ela não pensou que a criança vai viver em lares separados, mas a mãe faz isso justamente ela pensou, Uau. né? Porque é muito pior uma criança ver os pais se agredindo ou verbalmente ou fisicamente. Então, toda decisão que uma mãe toma é pensando nos filhos. A última pessoa que ela pensa é ela. Não, é incrível tudo que você tá me trazendo e assim, eu tô arrepiada dos pés à cabeça. Porque gente. até muitas vezes eu levei pra minha psicóloga falando assim, que eu falava assim, se fosse só eu teria ficado mais e eu teria aguentado para tentar salvar o casamento. Ela falou, mas por que se fosse só você, você vale menos que seus filhos? Então você diz que você saiu para preservar os seus filhos e preservar você, né? Então a terapia me fez enxergar isso também, que eu também sou importante, eu também tenho que me preservar, não só os meus filhos. Não, até porque se eu não estiver bem psicologicamente, eu não vou estar bem para criar meus filhos. E eu ia dizer isso, porque uma mulher, uma mãe, por exemplo, às vezes você diz assim, eu vou ficar pelos meus filhos. Eu vou ficar porque o que as pessoas vão dizer? Que eu tô tirando os meus filhos da presença do pai? Sim. Eu vou ficar porque meus filhos estão tendo família, estão tendo a presença do pai? Eu vou ficar porque pouco importa o que aconteça comigo, mas eu falo isso e por isso que eu tô dizendo que eu tô arrepiada dos pés à cabeça, porque eu falo, a mãe, ela é uma fonte dentro da casa dela. Sim. E o primeiro lugar que ela transborda é nos filhos. Então, se você não está bem, se você não está se amando, se sentindo amada, sendo respeitada, e aí você acaba sendo desrespeitada a tal ponto que você se anula, você esquece. Não, eu não preciso de respeito, eu não preciso de cuidado, eu não preciso de amor. Enquanto é comigo, tá tudo bem, eu aguento. E você não aguenta. E isso vai... Pelo menos não tem que aguentar. Às vezes você acha que tá aguentando. A gente falou essa semana sobre uma frase... A gente se sente muito forte, toma tudo pra gente. E aí essa frase é muito impactante, que é assim, ó. Eu prefiro a corda no pescoço do que o dedo na cara. E o que é a corda no pescoço? Pode mandar que eu aguento o fardo, eu aguento ser maltratada, eu aguento não me respeitar primeiro, porque eu aguento. Só para não assumir o dedo na cara de ser uma mulher que se separou, uma mulher que lutou pelos seus filhos em segundo lugar, porque primeiro ela lutou por ela, e tem que ser por ela, senão ela não consegue. E a gente precisa ter uma maturidade de, às vezes, a coisa é tão rasteira que ele aciona em você uma pessoa que você não é, ou que você não quer mais ser, que você está tentando deixar de ser. Eu já me afastei de amizades que lembram quem eu não quero mais ser. A gente está em desenvolvimento, né? Você é uma pessoa que você não quer ser. E se eu pudesse dar um único conselho para toda imigrante, faça terapia. Porque eu não conseguiria estar esses 2 anos em pé se eu não estivesse fazendo terapia. De jeito nenhum. Alguma vez você já falou assim, eu podia ter segurado? Não, porque nesse 1 ano e pouquinho eu tentei tudo que era possível, tudo que era possível. Eu só saí quando eu tinha certeza que não ia melhorar, que o cenário ideal não existia. Não era possível. Não ia sair daquilo, porque a tendência era piorar. Você acha que é a relação? Porque tem isso, né? A pessoa ela pode ser uma pessoa comigo e se separar e conseguir amadurecer e crescer. Você acha que era a relação? Virou, além de... A gente tá falando de maternidade solo, mas virou uma coisa de relacionamento. Porque não tem como. Não era, o problema não era a relação. Não era a relação. O padrão dele de comportamento. Sim. E seu também, né? E a terapia, E é aquela coisa, às vezes você quer ajudar a pessoa, mas se a pessoa não quer ser ajudada, não tem o que mais você fazer. Ela não se enxerga. Ela não admite que ela tem um problema, ela não quer ser ajudada, então não tem o que se fazer. Você consegue fazer até certo ponto, mas depois de um ponto, tem que ter a parte da pessoa. E se a pessoa não está disposta, não tem o que fazer. E você sabe o que eu sinto? Peraí, que eu sei que você quer falar. Uma vez, eu perguntei pra psicóloga,
tem jeito da pessoa não querer. Eu quero ser esse babaca. Eu até sei que eu tô sendo, mas eu não vou amadurecer só de birra. Só porque ela quer que eu amadureça, eu não vou. E ela falou que sim, que tem jeito. Então, às vezes, eu já enxergo, isso aqui já é um defeito. Eu sei porque eu faço isso. Às vezes eu tenho conflitos com o Simão, a mesma coisa. Eu sei que ele tá certo, que eu preciso Isso mudar. não vai dar o braço ao torcer. Mas eu não tô afim, cara. Vai cuidar da sua vida, vai fazer não sei o que, não sei o que. E essa é uma coisa que eu tenho mudado, porque se eu quero me evoluir, se eu quero me desenvolver, gente, a pessoa que mais conhece é o seu marido. Não é mais sua mãe, tá? Não é, ou depois não de um devia ser. certo tempo, né? Depois de um certo tempo de convivência. Ou não devia ser, pelo menos. Então, ele tá ali direcionando, eu fico brincando que o Simão é meu fiscal. Falou demais, caramba, falei demais, que eu falo demais, né, às vezes. Então, você também se autoanalisar dentro da relação e ouvir a crítica, que é difícil. Sim. Mas se enxergar. Essa questão que a Eli falou de ajudar, né? Ninguém muda ninguém, esse é um fato. Mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Sim. Eu amo essa frase é do nosso mentor e amigo da Thelma, o Emerson. Ele até tem uma camiseta com essa frase que me impactou muito. Mas a questão, gente, do ego, quando você diz, principalmente o masculino, né? Sim. Mas mulheres têm também, todo mundo tem o ego. Inclusive existe um livro que chama O Ego, Seu Pior Inimigo. Vocês precisam ler, todo mundo precisa ler. Mas assim, o ego, ele não deixa a pessoa reconhecer as suas falhas. O ego ele tá aliado ao medo, né? Porque se eu reconheço minha falha, alguém vai me julgar. Se eu reconheço minha falha, alguém vai me considerar fraco. É um instinto protetor. Mas eu acho que quando a gente reconhece a nossa falha, a gente tem a oportunidade de crescer. Esse é o primeiro, assim, né? Esse é o primeiro ponto. Sempre que uma mulher vem me procurar, eu falo, como você tá? Eu tô bem. Eu falo, tá, então, aí eu começo a fazer perguntas. Eu falo, olha, o primeiro passo para que você aceite um processo terapêutico, aceite um processo de autoconhecimento, é o reconhecimento. É reconhecer que existem falhas, que existe ponto que você tem que melhorar. Que existe, eu falei pra Thelma até esses dias, o autoconhecimento, a maioria das pessoas fogem de autoconhecimento e terapia, porque terapia também acaba sendo um processo de autoconhecimento. Sim, e o medo de cutucar a ferida. Né? É isso, as pessoas fogem dessas duas coisas, por quê? Porque vai escancarar na sua cara também. Não só a respeito de você, o quanto às vezes você está falhando e você está sendo também uma geradora de conflitos ali na sua vida e geradora de problemas, mas também eu já peguei casos de mulheres que criam toda uma história, tá? Como uma vida paralela, tá? Porque não aceitam, porque criam a história, meu marido é um príncipe encantado, que ela tem. Que não aceita. E aí quando a gente vai investigando num processo terapêutico, a pessoa cai em si e fala, nossa, na verdade... E a terapia também ajuda muito a gente identificar algumas coisas. Por exemplo, nesses 2 anos eu tive fases de não querer sair da cama, de querer ficar na cama, de dormir. E eu falava pra minha psicóloga, que saco, eu sou uma preguiçosa, eu não queria levantar, eu não queria trabalhar. Ela falou assim, você não é preguiçosa, você tá esgotada, você tá em depressão, você não é preguiçosa. Mas eu me julgava como uma preguiçosa. Eu falei assim, em vez de eu estar trabalhando, em vez de eu estar limpando minha casa, eu tô aqui deitada. Isso daqui é uma coisa que eu tô exercitando. Já falei, entreguei a espada, não tem essa mais. Eu não sou guerreira. Se eu tava com a espada de alguém, tá devolvido. Você entendeu? A gente tem que ter esse tempo pra gente de se permitir não fazer nada. Isso é produzir. Principalmente aqui, que a gente ganha por hora, né? A maioria das profissões ganham por hora. Se a gente tira ali 1, 2 horas pra deitar no sofá e olhar o celular ou assistir uma série, a gente se culpa porque a gente não tá produzindo. Bateu aqui, ó. E a gente precisa aprender a não fazer nada até pra ser mais produtivo depois, porque tanto o corpo quanto a cabeça precisa desse descanso. O ócio, né? Eu vou propor uma atividade para as meninas que estão nos assistindo. Esse exercício que a gente está falando de aprender a receber crítica, às vezes você receber do marido, porque tem um conflito de interesse dele? Tem um conflito de interesse dele. Será que é
um defeito seu ou é uma coisa que incomoda ele. Que ele gostaria que você mudasse. Né? Entendeu? Então, eu sempre tive essa rejeição com ele de falar, claro, quem ganha com isso? É você, né, querido? Então, o que eu fiz? O que eu acho que a gente deveria fazer que dói menos? Começar a fazer esse exercício com amiga. Uma que você tem mais confiança de falar, você acha que eu sou assim? Que conheça, né, o teu comportamento. Você acha que eu sou assim? E aí ela fala, você começa a baixar a sua guarda e pensar de fora quem você é e quem você quer ser. E depois ir ampliando isso para dentro do casamento. Porque ter esse tipo de conversa para dentro do casamento, a relação tem que estar ou muito madura, ou você tem que estar bem. Porque vai ouvir crítica. Você fala assim, me diz o que você acha que eu preciso mudar. Não vai ser um... Não, ai, que lindo os olhos. Dentro do casamento, o homem e a mulher, por mais que seja um casal super harmônico, tem aquela meio que disputa de poder, né? De, eu não vou dar o braço a torcer e tudo mais. Então, mas você, aí ele entra na defesa. Agora, uma amiga apontando algumas coisas, ou até alguém da sua família, uma irmã, alguém que você confie muito... você recebe a crítica de uma forma diferente. E isso é amadurecer. Se você não saber receber crítica, eu falo por mim, você não vai amadurecer. Sim. Tem um exercício, tem uns 2 anos que eu assisti alguma dessas blogueiras que falavam, esse ano eu vou fazer não sei o quê, né? E aí ela falou, acho que ela é da igreja, ela é católica, né? E ela falou, todo ano eu faço um exercício aqui em casa, pergunto para os meus filhos, que são crianças, e pro meu marido, me dá uma característica que você gostaria que eu mudasse. Aí eu passo o outro ano todo trabalhando nisso. Eu falei, nem a pau. Passei assim, ó. Sou louca que eu não vou fazer isso jamais. E aí, esses dias, eu mandei pro meu marido, né, 4 tipos de esposas que você não deve ter, né? A conversa era pro homem atacando a gente. Atacando não, né? Reconhecendo. E aí eu mandei pra ele, falei, eu sou alguma dessas? Me deixa enxergar quem de repente eu sou, porque às vezes eu acho que eu tô arrasando. Porque a forma que ele foi criado, a cultura dele, as crenças dele vão te enxergar às vezes de uma forma que você não se enxerga. Né? Porque o meu ego não deixa. Exatamente. Às vezes. E é isso que distancia muitos casamentos. Se você com o seu ex-marido ou o outro também tivesse de repente os dois abaixar das facas, né? Porque você também quer mudar. E tanto que você quis que você ficou 1 ano e meio no radar ali. O que eu preciso fazer para... O casamento é de 2, né? Sim. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Poxa. Não é isso. É que esse exercício que você tá falando, ele é bom, mas tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua identidade e personalidade. E cada pessoa, ela tem uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu temperamento. Se você fizer uma pergunta para um colérico e a mesma pergunta para um fleumático, as respostas serão diferentes. As visões serão diferentes, as perspectivas serão diferentes. Então, tem que tomar um certo cuidado. Porque, por exemplo, se você é casada com um colérico dominante, e ele tá performando no excesso negativo dele também, ao fazer essa pergunta para ele vai falar, opa, instintivamente, tá, gente? Inconscientemente, ele vai te dar comandos como bom controlador no seu excesso negativo. É por isso que a gente tem que se conhecer. É isso que eu ia dizer, porque quando você se conhece, você conhece quais são os seus sabotadores. Em um processo como que eu falo, de descobrir qual é o seu manual de instrução, você entende quais são suas habilidades naturais, aquilo que é nato seu, e quais são os excessos negativos, quais são os seus sabotadores. Deixa eu te perguntar, tem uma outra atividade que é mais popular, que é você perguntar para 10 pessoas. Sim. Quando você pensa em mim, o que vem à sua mente? Isso ajuda você a ter também uma percepção de quem você é perante as outras pessoas. É né? incrível. Principalmente em um processo de coach se faz isso, em algumas metodologias se faz isso. Profissional também. Mas é interessante você perguntar para as pessoas. Eu vivi isso. Por exemplo, chegou uma fase da minha vida que eu tinha crença de que eu era
insuportável, que eu era chata, que eu era faladeira demais, que eu era aparecida demais, porque eu sempre escutava isso na minha infância. Nossa, olha lá, a Marjorie é aparecida. Meu Deus, a Marjorie, onde chega, ela chega chegando. Por quê? Porque E era uma liderança. eu sou né? colérica sanguínea. Uhum. É fogo com vento, menina. Onde eu chego, eu sou expansiva. Eu sou extremamente extrovertida. E isso incomoda algumas pessoas que não têm essa O característica. Theo, que é muito introvertido, fala pra ela, por que você tem que ser tão extrovertido? Por que você tem que ficar amiga de todo mundo? Por que você tem que conversar com Você todo mundo? entendeu? Agora você Ele se imagina incomoda. pais, tios, irmãos, sempre falando isso, adultos que são referência pra você, a sua infância toda, enfim, né, na sua adolescência. E aí eu acreditei nisso. Quando eu fui fazer essa atividade, porque é uma atividade de perguntar 3 características sobre mim para as pessoas, o que elas achavam mais interessante em mim. Elas falaram coisas assim, ao contrário, tipo, nossa, porque eu sou cabeça dura. Eu falava, eu sou cabeça dura. A pessoa, nossa, eu te acho muito determinada, eu te acho muito focada. E eu, uau, eu não tinha essa visão sobre mim. Então, assim, em um processo, você, né, de descobrir a sua, eu falo que é um reencontro com a sua identidade. Porque você nasce ali, e eu como cristã acredito que Deus te criou com a sua identidade, não só com a digital única, mas é meio que você vai se afastando dela. Porque a sua mãe, ela tem uma perspectiva sobre você baseada nas crenças dela, baseada naquilo que ela Sim. acredita, baseada naquilo que ela viveu a vida toda, baseada na perspectiva dela. Então, ela vai te criando conforme ela vai pegando. Nossa, essa menina fala demais. Uma mãe mais quieta, por exemplo. Essa menina fala demais. Meu Deus do céu, essa menina se acha demais. Tem que ficar mais quieta, Marjorie. Fica calada. Não seja tão parecida. As pessoas não vão gostar de você. Isso, ela tava me protegendo. Por isso que eu volto naquele assunto. A mãe, ela precisa se conhecer. Ela precisa... Porque você vai facilitar a sua vida, a vida dos seus filhos. E vai passar por esse processo. Porque aí quando a pessoa vier com uma... Ah, porque eu queria que você melhorasse isso. Então a gente vai ter que... Eu até tô, né, me especializando mais, fazendo uma coisa sobre temperamentos. E aí, numa aula eu falo, imagina um colérico casado com um fleumático. Fleumático adora dormir, ficar quietinho, ficar deitado, ficar... É lento, até o metabolismo do fleumático é lento. A colérica é ligada a 220. Eu já acordo pensando, e aí, o que você acha da gente montar isso? E se a gente fizesse isso? E se a gente fosse no céu? E se a gente fosse dormir na praia? E o Ademir fica assim, você tá doido? Então, existe essa desconexão. A mesma coisa existe com os nossos filhos. Mas é importante até mesmo se fazer. Porque, gente, eu tenho certeza que tem coisas que vocês fazem, que vocês têm vergonha. Que vocês... Analisa o seguinte, o que eu faço dentro da minha casa? Que quando está com os meus amigos eu não faço. O que eu faço dentro da minha casa? Com amigos, não. Eu botaria uma câmera dessa. Que você não falaria aqui. Porque com amigo, às vezes, a gente, quando tá em bando, tem aquele efeito, né? Mas tipo assim, se tivesse uma câmera escondida, mostrando você o tempo todo, o que você não faria? E aí, eu vou trazer pra maternidade, porque eu sempre... Eu faço esse tipo de exercício. Eu era uma mãe super protetora, eu era uma mãe não sei o quê, E um dia eu falei assim, cara, aí começaram, né? Ai, Boss, porque você é uma mãe exemplar. Eu falava, você não tem noção do surto. Você não tem noção dos surtos que eu dou. E aí eu comecei a pensar. Porque o surto a gente não põe no Instagram. O surto a gente não mostra, a gente não... Porque assim, a gente manda tomar banho 1, 2, 3, 4. Na quinta, a gente gritou e nem percebeu. E depois aí vem a culpa. Nossa, gritei com meu filho. Exatamente. Aí você vai... Tá, às vezes a criança te tira do sério. Mas eu, como mãe colérica, vocês não estão entendendo. É uma explosão, minha gente. É uma bomba assim que vocês não estão entendendo. E aí, você disse uma coisa que me impactou. Porque às vezes você acha que o seu filho vai sofrer de não ter a presença do pai, mas aquela briga que ele presencia gera muito mais medo. Muito mais trauma, muito mais medo. Trauma, medo, desconforto. E me fez lembrar muitas vezes que eu presenciei muitas brigas. E eu tinha medo da separação dos meus pais. Falavam, nossa, não quero separar e tudo mais. E eu tava falando sobre isso com minha irmã. E minha irmã falou assim, nossa, eu queria que eles já se separassem logo. Pra não ter mais as brigas. Exato. Né? E olha, eu sou colérica sanguínea. Minha irmã é colérica melancólica.
ela tinha uma perspectiva diferente da minha. Ela queria que eles Dentro se da separassem. mesma casa, o mesmo pai, O mesmo mesmo mãe. cenário. Elas queriam que eles se separassem. E eu não, pelo amor de Deus. Mas aquela briga me dava muito medo. E você trouxe isso e é um ponto de reflexão. Eu tenho uma última pergunta para fazer, que a gente já tá caminhando pro final, né? Você acha, porque pelo que eu entendi, o pai da Clé é presente. Sim. E o pai do Theo? Não Não. é presente. Ele mora no Brasil, não é presente. Você acha que pesa mais o fato de você estar em outra casa? A maternidade? Porque você já me falou que já sentia... Tá em outra casa, outro país, no caso. Não, o caso da Clé. Ele tá aqui, né? Sim, de estar em casa separadas. Tá. Não, inclusive a gente mora 7 minutos de distância. Você acha... Eu não acho Não que... faz diferença? Não faz diferença. Você se sente menos protegida? Eu acho que a maternidade ficou até mais leve pra mim, porque ele pega ela 1, 2 vezes por semana, ou às vezes fica um dia inteiro, às vezes fica algumas horas, e aí ela vai, brinca com os primos, e fica com a tia, fica com a avó. Então, ficou até mais leve pra mim, porque eu tenho ali... porque, claro, até já com 11 anos, não me demanda tanto quanto ela. E ela é muito grudada comigo, é sempre muito colo, quer estar grudada fisicamente mesmo. Então, esse tempinho... Inclusive, ela tá ali olhando. Então, esse tempinho que ela tá com o pai, é o tempo que eu... Ufa, agora eu vou no banheiro fazer cocô sozinha. Eu não faço cocô sozinha. Vocês mães devem saber isso também. A partir do momento que você é mãe, seu filho andou, você não faz cocô sozinha, nunca mais. E a mãe só, porque assim, a mãe que tá dentro de casa, ela também passa isso. Mas eu acredito que tem peculiaridade, porque às vezes eu falo, nem vai ficar lá um pouco com seu pai. Assiste um filme com seu pai. Não adianta, eles querem a mãe. Até uma certa idade, eu li num livro que até os 7 anos o filho é da mãe, e dos 7 aos 14 a conexão maior é com o pai. Então ela tá nessa fase até os 7, então assim, é grudada, o tempo que tá aqui é grudada. E aí você sente Então, eu até brinco com a minha mãe, quando ela tá na casa do pai, eu falo assim, ai, que delícia, eu vou lá no banheiro sozinha, porque quando ela tá em casa, eu não consigo ir no banheiro sozinha. Mas deu um pouquinho, já tá morrendo de saudade. Exatamente, tem já isso fica, também. Cadê a Clé? Nem quero mais fazer nossa, como essa casa tá silenciosa. Ai, nossa, ela não tá, eu vou dormir sem ela hoje. Ai, não sei o que lá. Então, também tem esse misto de sentimentos. A gente se alivia um pouquinho, nossa, eu vou ter um tempinho pra mim, mas também tem isso de, nossa, que falta que faz. Isso é uma pergunta que eu tenho, porque assim, das vezes que eu pensei em separar, das dezenas, eu falava, é minha essas meninas, não vai, como não é que fica, vai ser ficar, né, longe? Eu tinha uma questão de superproteção, e eu vou dizer que tinha, que eu tratei recentemente, tá? Mas tinha essa coisa, não vou deixar ir, não vou deixar ficar, não vou, é minha. Você teve esse sentimento, essa preocupação? Eu acho que quando eu me separei, ela tava pra fazer 3 anos, então eu acho que no começo sim, pequenininha, mas agora não, porque ela já fala tudo, já tem a personalidade dela, já conta tudo, e muitas vezes ela mesma não quer ir. Tem isso também, né? Então, muitas vezes ela quer... E eu falo pra ele, a gente tem que respeitar a vontade dela. Tem dia que ela vai pra lá e não quer voltar, fica 2 dias. E eu fico aqui, ai meu Deus, já 2 noites sem dormir com ela. E tem dia que era o dia dela ir e ela não quer ir. Então, chega essa parte também, que a gente tem que respeitar a vontade dela. Não é porque tanto que a gente tem, né, no papel, guarda compartilhada, ela fica muito mais comigo do que com ele, mas a gente quis deixar dessa forma no papel para deixar ela livre para ir e vir, né, quando ela quiser. Porque a gente sabia que ia chegar a esse ponto de ela escolher, hoje eu quero ir, hoje eu não quero ir. Então a gente tenta, né, colocar nossas agendas de uma forma que também respeite o tempo dela. Deixa eu só falar uma coisa engraçada. A minha mãe falou, fulana separou. Aí eu, pois é, e tal. Aí ela falou, olha, fulano vai ganhar prêmio de ex-marido, hein? Era muito melhor ex do que marido. Adorei. Então acho que o seu caso, vocês se dão mais bem. Não chegamos lá ainda, mas espero que um dia a gente chegue. A gente é civilizado, tenta ser civilizado
na Não. maior parte do tempo e tenta fazer uma forma, vamos supor, terça e quinta ela pega ele na escola. Ele pega lá na escola, mas vamos supor, a quinta ele vai estar trabalhando e eu vou estar em casa. Então a gente troca. Então eu pego hoje, você pega amanhã. Então a gente tem esse acordo de encaixar as agendas. Não precisa, teoricamente é terça e quinta, mas a gente vai Consegue remanejar. conciliando. Se um tem trabalho no dia, outro tem trabalho no outro. Tem a mãe dele também que dirige, então ajuda muito. Às vezes ela pega quando nem eu nem ele pode. Então a gente, com a nossa rede de apoio aqui, vai tentando conciliar de uma forma que fique bom para todo mundo. E eu espero que a gente chegue nesse ponto de ser amigos mesmo, criando uma filha. Tudo né? em favor dela. Uma última pergunta que para mim me pegou aqui. Você diz, né, que o conselho que você poderia dar é faça terapia. Sim. Eu também digo isso. Mas você se preparou para essa separação? Você Não. não? Não. Mesmo tendo esse 1 ano Então. aí tentando de tudo, a decisão veio que meio num surto, assim, tipo, decidi num dia pra sair de casa dali 3, 4 dias. E você já tava com essa, vamos dizer assim, com essa preparação emocional ou também não? Acho que dentro de mim um pouco, porque você vai se conformando que não dá mais. Que não dá mais. Né? E, ok, você se separou, foi buscar ajuda na terapia e tudo mais. E o emocional das crianças, assim, como que ficou e como que você lidou com isso? Porque o nosso emocional é uma coisa, aí você vai lidar com o emocional da criança, toda aquela explicação, preparação, perguntas, né? Porque eu acredito que vem muito isso, eu já pensei sobre isso. E acho que várias depende vezes. muito da idade da criança também. Foi um pouquinho mais fácil, porque ela ainda tinha quase 3 aninhos, faltava 2 meses para fazer 3 anos. Então ela meio que não entendeu muito, só entendeu que ela tinha 2 casas. E nas primeiras semanas eu falava, quero voltar para minha casa, porque aquela era a única casa que ela conhecia, né? Mas aí com o tempo, a gente explicando, ela foi entendendo que aí tinha 2 casas, tinha a casa do papai, a casa da mamãe, e ela foi assimilando, né, e foi tranquilo. Talvez com uma criança mais velha seja um pouco pior, eu acredito. O Theo te fez questionamentos? Não, porque ele estava com 2 anos atrás, com 9 anos, ele já conseguia entender o que estava acontecendo. E ele é uma pessoa muito discreta, assim. Ele não é de fazer muitas perguntas, mas ele entendeu que aquela era a decisão certa e ele super apoiou, né? E foi bem, bem tranquilo, assim. Então, mulheres não tenham medo de encarar. Não, todo começo de separação é difícil, mas depois você acaba vendo, né, que na maioria dos casos acaba percebendo que foi a decisão certa. Às vezes pode tomar a decisão errada também, né? Então por isso que tem que ser muito pensado, muito avaliado e realmente eu acho que quando você ama, você tem que tentar até o fim. Eu amava, eu tentei até o último recurso e infelizmente vi que não dava mais. E acho que é até mais difícil quando você se separa gostando da pessoa, porque quando acaba o amor, nossa, graças a Deus não tem que ver mais debaixo do mesmo teto. Mas quando você se separa gostando, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque aí você usou o racional, e eu sou uma pessoa que eu sou totalmente no emocional. Né? Para eu ter que usar o racional e ver, não, realmente isso é a melhor decisão, foi muito difícil. Dolorido, muito né? difícil. Tanto que depois você ainda teve recaída e tal. Exatamente. Foi uns meses ainda de processo até separar mesmo, né? E você deu um conselho, façam terapias. Sim. Mas para mães solos, atípicas e etc., tem mais algum conselho, algo que você Conselho final que você queira deixar, um recado final que você queira deixar antes da gente chamar a Claire pra... Porque ela tá ali desesperada pra vir no colinho, né, filha? Mas eu acho que além da terapia, buscar uma rede de apoio, ou de família, de amigos, conversar muito sobre o que você tá sentindo, desabafar muito, e tentar se cercar de pessoas que te apoiem e acreditar muito que você
consegue, porque o maior medo eu acho que é não conseguir prover, né? Então você tem que estar muito segura, né, do que você vai fazer. Eu vou trabalhar com isso, eu vou conseguir, ou eu vou aqui diminuir meu padrão, vou morar num lugar menorzinho, vou ter um carro baratinho, e depois você vai, né, você tem que adaptar a tua realidade financeira porque você vai conseguir ali trabalhar. Mas eu acho que o mais importante é você se sentir bem, né? Não adianta morar numa mansão se sentindo mal, melhor morar ali num apartamentinho de um quarto em paz, né? E você disse algo muito interessante, né? Você sempre acreditou. Você acreditou que daria certo, você acreditou que você ia conseguir. E é o que eu sempre falo, tudo começa em você. Eu acredito muito nisso de força do pensamento, né? Eu acredito que a gente atrai muito o que a gente pensa, né? Então, independente da tua crença religiosa, eu acho que a força do seu pensamento, você acreditar que você vai conseguir, nem passava pela minha cabeça que um dia eu não teria dinheiro para comprar um prato de comida para os meus filhos. E graças a Deus nunca faltou. Que incrível. Né? Teve semana, hoje não vai dar para comprar a carne, mas dá para comprar o frango, dá para comprar o ovo. Né? Aqui nos Estados Unidos é se organizar. Fora igrejas que distribuem cestas básicas, tem muito recurso, né? Então, assim, acho que fome aqui ninguém passa, né? Então, acho que é importante se organizar, saber o que você vai fazer para trabalhar. Não estou incentivando ninguém a se separar, pelo amor de Deus. Cada um sabe da tua realidade, cada um sabe onde o calo aperta, né? Eu não gostaria que meu casamento tivesse terminado, ninguém casa para separar, mas infelizmente algumas situações acontecem e a gente não consegue contornar. Né? E mães solos, mães que estão separadas ou que decidiram se separar e tá tudo ok. Sim. Tá tudo bem se essa foi uma decisão que te trouxe benefícios e uma leveza emocional. Se foi a saída viável. Se foi a saída que naquela situação... Eu sou muito a favor de todo mundo tentar até o último recurso. Não se separar numa briga e de cabeça quente, sabe? Eu acho que tem que ponderar tudo e tem que realmente tentar. Se tem amor, eu acho que tem que tentar até o fim. Né? Mas a partir do momento que você vê que aquela situação já chegou num ponto que tá te prejudicando mentalmente, né? E prejudicando também as pessoas ao seu redor, principalmente os filhos, infelizmente tem que seguir sozinho. Ninguém quer ser mãe solo. Ninguém quer ser mãe solo. É verdade. Eli, quero muito te agradecer. Obrigada a vocês, muito honrada de ser a primeira convidada. Vem, Cuca, no colinho da mamãe, eu tô desesperada. Chegou da escola, desesperada pra vir no colinho da mamãe, né? Essa é a Claire, gente. Minha pequenininha, né? Essa princesa. Obrigada, viu, Claire, por você ter emprestado a mamãe pra gente. Esse episódio lindo. Obrigada pelo apoio do podcast. Sim, gente, por hoje. a Eli... chama, na verdade, Eliana. Grelê. Grelê Photography, não é? Que tá assim Sim. no Instagram. A gente vai marcar ela aqui mais uma vez. Ela é a nossa apoiadora. A Eli, na verdade, ela é uma mulher, eu já disse isso a ela outras vezes. A Eli, ela é não só uma profissional muito qualificada, muito competente, muito maravilhosa. O trabalho dela é incrível. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre falo ela, tô falando sobre ela. Mas como mulher, como uma mulher que ela vive de fato aquele jargão que as pessoas usam por aí só para mascarar mulheres que apoiam mulheres. Então ela sempre está nos apoiando em vários projetos, não só nesse, mas em outros projetos. Não só a gente apoiando outras mulheres. Exato, ela apoia outras mulheres e por isso que ela consegue ter essas clientes que a amam, que tem carinho por ela, porque ela de fato é uma mulher que soma muito na vida de outras mulheres, nos projetos aqui da região da Bay Area.
e é uma pessoa muito querida por nós, queremos te agradecer. Obrigada. Ela é a nossa primeira convidada aqui, e olha que dizemos que nem seria tanto convidadas, né? Mas teremos outras, claro, mas ela seria a nossa primeira convidada. Estamos muito honradas porque é um assunto delicado. Sim. Obrigada por se abrir tanto ali, por compartilhar tanto aqui com a gente, por abrir o seu espaço. E, gente, quem tá aqui na região da Bay Area e tá acompanhando o podcast, tanto o Instagram como os stories lá do nosso Instagram do podcast, a gente tá sempre compartilhando sobre ele e ele está aberto, com a agenda aberta pra vocês. Só que vocês tomem cuidado, porque na época de seasons, de sazonal, assim, é uma loucura. Essa mulher não final tá de agenda. semana é difícil, principalmente época de muito casamento, aniversário, mas é coração de mãe, a gente sempre encaixa um trabalho ali pra atender todo mundo. Eu sempre tento atender todo mundo da melhor forma possível. Oi, filho. Você pensava que você não ia Você vir não quer aqui? deixar um recado? Você quer falar uma coisa pros seguidores Não, dela? só dá um beijo. Então tchau. manda só um beijo, um tchau. Ih, tá Sem com beijo, vergonha, sem tchau. Da Muito próxima obrigada, vez. Próxima gente. vez. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.